Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar novamente sobre as orações subordinadas adverbiais. Trouxe para vocês algumas particularidades desse tipo de oração e vamos responder algumas questões, alguns exercícios de fixação. Para começar, vamos ler um texto. Violência doméstica infantil. Quando você ignora, você também participa. Esse quando aqui é uma conjunção subordinativa. Quando você ignora é oração subordinada adverbial. Você também participa é uma oração principal. A oração subordinada adverbial expressa uma circunstância, no caso de tempo, relativa ao processo verbal da oração principal. Ou seja, relembrando, oração subordinada adverbial é aquela que equivale a um advérbio e exerce a função de adjunto adverbial em relação à oração principal. Na forma desenvolvida, é introduzida por uma conjunção ou locução conjuntiva subordinativa, que estabelece relações de sentido entre as orações. Aqui tem um exemplo de oração subordinada adverbial desenvolvida. As orações subordinadas adverbiais são classificadas de diversas maneiras. Eu falei para vocês na videoaula passada, trouxe alguns exemplos e hoje eu trouxe mais exemplos para falar sobre essas classificações. Eu vou começar com a oração subordinada adverbial causal. O gelo boia porque sua densidade é menor do que a da água líquida e em temperatura ambiente. O gelo boia é a oração principal porque sua densidade é menor do que a da água líquida em temperatura ambiente. É a oração subordinada adverbial causal porque apresenta a causa do fato expresso na oração principal. Isso aqui é um exemplo de oração adverbial causal desenvolvida. Por que é desenvolvida? Porque tem uma conjunção, essa conjunção aqui, porque a conjunção causal mais utilizada é a que aparece no exemplo, porque, mas também podem ser empregadas conjunções e locuções conjuntivas, como visto que, já que, uma vez que, dado que, na medida que, etc. Veja mais alguns exemplos de oração adverbial causal. Como não tinha certeza da fonte, achei melhor não compartilhar a notícia. Os estudantes não conseguiam se cadastrar, uma vez que o sistema esteve inoperante durante todo o dia. Nossa feira de ciências ajuda na aprendizagem dos alunos, na medida em que eles desenvolvem um projeto científico do início ao fim. Os termos destacados aqui são orações subordinadas adverbiais causais desenvolvidas. Oração subordinada adverbial condicional. Vamos ao exemplo. Quem sabe você consegue sair de casa se trabalhar. Quem sabe você consegue sair de casa é a oração principal. Se trabalhar é a oração subordinada adverbial condicional e o se é a conjunção condicional. A oração subordinada apresenta uma condição para que o fato da principal se realize. Além da conjunção se, também podem introduzir orações condicionais às conjunções e locuções conjuntivas, caso, a não ser que, a menos que, desde que, contanto que. Veja outros exemplos. Caso esteja com dificuldades, procure o professor responsável pela disciplina. Caso esteja com dificuldades, é a oração subordinada adverbial condicional. Ela está desenvolvida por quê? Porque tem uma conjunção condicional, que é essa palavra destacada, caso. A menos que possam provar a inocência do réu, ele será condenado à pena máxima. A menos que é a conjunção condicional, certo? E é por isso que essa oração também é uma oração subordinada adverbial condicional desenvolvida. Oração subordinada adverbial temporal. Enquanto eles ficam hipnotizados com a novela, eu ataco a sobremesa.
Oração subordinada adverbial temporal. Oração subordinada, pois apresenta um fato que mantém certa relação temporal, no caso de simultaneidade, com o fato da oração principal. Eu ataco a sobremesa. A conjunção temporal é a palavra enquanto. As conjunções e locuções conjuntivas temporal podem expressar, além de simultaneidade, enquanto, ao passo que, relações de anterioridade, antes que, posteridade, depois que, limites inicial e final, desde que, até que, e várias outras noções mais específicas com pouco tempo transcorrido entre os fatos, assim que, logo que. Veja outros exemplos. Antes que eu tivesse tempo de reagir, ele me encheu de cócegas. Antes que eu tivesse tempo de reagir é uma oração subordinada adverbial temporal. Aqui é a conjunção temporal, antes que. Levantou-se da cama assim que o despertador tocou ou logo que o despertador tocou. Também é uma oração subordinada adverbial temporal. Você pode utilizar tanto o assim que quanto o logo que. Terceiro exemplo, desde que comecei a nadar, minhas crises de asma diminuíram. Desde que comecei a nadar é a oração subordinada adverbial temporal. Ou seja, turma, as conjunções e locuções conjuntivas podem expressar simultaneidade, relações de anterioridade, posterioridade, limites inicial e final, várias outras noções mais específicas, como pouco tempo transcorrido entre os fatos. Oração subordinada adverbial final. Veja o exemplo. Animais não devem ser inseridos fora do seu habitat natural, para que não interfiram e prejudiquem o ecossistema. A oração principal é essa daqui: animais não devem ser inseridas fora do seu habitat natural. E a oração subordinada adverbial, para que não interfiram, e outra oração, prejudique o ecossistema. A locução conjuntiva final é essa daqui, ó, para que, é ela que destaca, que deixa destacado, que liga a oração principal à oração subordinada. Essa oração também, essa locução também permite dizer que essa oração subordinada ela está desenvolvida. Na forma desenvolvida, as orações finais são introduzidas principalmente pela locução conjuntiva para que, mas também por, a fim de que, de modo que, de maneira que, etc. Veja mais exemplos de orações adverbiais finais. Limparemos e adubaremos o solo da praça, a fim de que as mudas de árvores possam ser plantadas. Use letra legível em sua redação, de modo que o examinador consiga compreendê-la com facilidade. Oração subordinada adverbial concessiva. Embora suas mãos não tenham polegar, esse primata magricela e barrigudo se movimenta velozmente pelas árvores. A oração subordinada adverbial concessiva é essa frase aqui que está destacada com cor laranja, embora suas mãos não tenham polegar. A oração subordinada apresenta um fato que se opõe ao da oração principal, mas não chega a impedi-lo. Qual é a oração principal? Essa oração que está destacada com cor azul. Na forma desenvolvida, as orações concessivas são introduzidas pelas conjunções e locuções conjuntivas. Embora, ainda que, mesmo que, por mais, menos que, se bem que, apesar de que, etc. Tem uma lista de conjunções no material de apoio de vocês. Então, outros exemplos. Ainda que não vença o campeonato, ficarei satisfeito por ter participado. A reunião foi produtiva, apesar de que não conseguimos resolver todas as pendências. Por mais que Vinícius provocasse a irmã, ela permanecia serena. Oração subordinada adverbial conformativa. Um exemplo: pai, vamos no cinema como combinamos? A oração principal é vamos no cinema.
A oração subordinada adverbial conformativa, como combinamos. E esse como é uma conjunção conformativa. Além de como podem ser usadas as conjunções conforme, segundo, consoante. Veja outros exemplos de advérbios conformativas. Conforme diz o provérbio, em boca fechada não entra mosca. Faço tudo segundo planejamos. Oração subordinada adverbial comparativa. Eles são tão poluentes quanto automóveis são. Eles são tão poluentes quanto automóveis são. Oração principal. Eles são tão poluentes quanto automóveis são. É a oração subordinada adverbial comparativa. A oração subordinada apresenta um elemento com o qual se compara o elemento da oração principal. Como ocorre no exemplo, a oração comparativa pode ser introduzida pela conjunção quanto ou como que, combinada com os advérbios tão, tanto, mais, menos na oração principal. Também pode ser introduzida por assim como se, da mesma forma que e similares. Veja mais exemplos. Assim como a maioria dos jovens da sua idade, Josué adora jogos eletrônicos. Nenhuma banda de festival teve tantas críticas positivas quanto a nossa teve. Normalmente esses verbos eles não são repetidos, eles não se repetem, mas a comparação está bem clara aí, por isso que ele está destacado. Naquele ano, Márcio dedicou-se com afinco aos estudos, da mesma forma que havia se dedicado ao esporte no ano anterior. Observe que muitas vezes o verbo da oração comparativa fica subentendido, pois já foi mencionado na oração principal, como eu já havia falado. Oração subordinada adverbial consecutiva. O sucesso do Dance é tanto que uma segunda temporada já é dada como certa. Oração principal, oração subordinada adverbial consecutiva, porque expressa uma consequência do fato da principal. Geralmente as adverbiais consecutivas são introduzidas pela conjunção que, combinada com os advérbios tão ou similares na oração principal. As locuções conjuntivas de modo que e de forma que também podem introduzir orações consecutivas. Confira mais exemplos. O jogador estava tão exausto que quase desmaiou no gramado. Os alunos papearam tanto no corredor que acabaram perdendo a hora. Não teremos outra oportunidade igual a essa, de modo que devemos aproveitá-la ao máximo. Oração subordinada adverbial proporcional. Veja o exemplo. Quanto mais você doa, mais você tem. Oração principal, oração subordinada adverbial proporcional e a conjunção proporcional apresentam o fato que mantém relação de proporcionalidade com o fato da oração principal. As orações proporcionais são introduzidas por sequências como quanto mais, menos ou pelas locuções conjuntivas à medida que, ao passo que, à proporção que. Veja mais exemplos. À medida que a noite avançava, a temperatura caía. Sua memória parecia apagar-se à proporção que os dias passavam. Quanto menos dou bola para suas provocações, mais irritado ele fica. Então, veja aqui as orações subordinadas adverbiais proporcionais. E aí, falando sobre as orações subordinadas adverbiais reduzidas, podem se expressar com o verbo nas formas de infinitivo, gerúndio e particípio. São classificadas de acordo com o valor semântico que expressam causal, temporal, condicional da mesma maneira das desenvolvidas. Então, alguns exemplos aqui de orações subordinadas adverbiais reduzidas. Por ser muito orgulhoso, recusou a ajuda que lhe demos. É adverbiais reduzidas. Temendo a reação da mãe, Paulo não lhe contou sobre a briga na escola.
Ninguém pagará minha entrada sem apresentar a carteirinha de estudante, que está no infinitivo. Precisando de algo é só me telefonar, que está no gerúndio. Amarrados com barbante, esses pacotes certamente abrirão, aqui está no particípio. Tempo, antes de sair, por favor apague a luz, aqui está no infinitivo. Passando pela praça, vimos o casal de mãos dadas no banco, aqui está no gerúndio. E fechando os portões, ninguém mais entrou no ginásio, aqui está no particípio. Todos esses exemplos estão no material de apoio de vocês. Agora eu trouxe as particularidades. Foi muito importante eu revisar rapidamente com vocês a classificação das orações subordinadas adverbiais. Agora eu vou falar para vocês sobre a diferença das orações coordenadas explicativas e as subordinadas causais. Tanto as orações coordenadas sindéticas explicativas quanto as subordinadas adverbiais causais podem ser iniciadas pelas conjunções porque, pois, porquanto e que, exigidas por vezes a aplicação de certos recursos para distingui-las. A oração coordenada sindética explicativa introduz uma explicação em relação à oração anterior. Ela ocorre comumente após orações com verbos no imperativo ou que expressam uma suposição. Observe esses 3 exemplos. Não se dispunha com ele, porque todos os consideram um amigo leal. São orações coordenadas, ou seja, são independentes sintaticamente. Essa oração coordenada sindética por quê? Porque tem síndoto, porque tem conjunção. Ela é explicativa. Deus os proteja nessa escalada, porque o alpinismo oferece risco. Orações coordenadas. E o porquê aqui está numa oração coordenada sindética explicativa. Terceiro exemplo. A madrugada seria de torcedores irritados porque o time perdeu. Porque o time perdeu é a oração coordenada sindética explicativa. Elas são coordenadas porque, a gente vai ver depois, lá para frente, elas são coordenadas porque elas são independentemente, elas são sintaticamente independentes. Esse porquê aqui é uma conjunção explicativa utilizada numa oração coordenada sindética explicativa. A oração subordinada causal expressa a causa da ação da oração principal. A coordenada explicativa expressa o motivo da elocução da outra oração. Observe o valor semântico da oração subordinada neste período. Ele ficou gripado porque não se alimentou bem. A oração subordinada adverbial causal apresenta aqui a causa da ação da oração principal. A causa da pessoa ter ficado gripada é ela não ter se alimentado bem. Observe ainda, vem aqui porque quero te contar um segredo. O locutor apenas explica ao interlocutor porque deseja que o outro vá até ele. Agora vamos responder algumas questões do material de apoio de vocês. Leia a tira e responda as perguntas 1 e 2. Vou aumentar só mais um pouquinho. O melhor de Calvin. Sabe o que eu gosto nos dias de verão? Eles são perfeitos para a gente fazer um monte de coisas, mesmo que a gente não faça nada, especialmente se a gente não faz nada. Identifique e classifique as orações adverbiais do último quadrinho. A qual outra fala da tira essas orações se referem? Aqui há 2 orações adverbiais, mesmo que a gente não faça nada e especialmente se a gente não faz nada. Essa oração aqui, ela é concessiva e essa daqui, ela é condicional. Essas 2 orações, elas se referem a essa oração aqui, ó. É a oração do quadrinho anterior. Eles são perfeitos para a gente fazer um monte de coisa, mesmo que a gente não faça nada, especialmente se a gente não faz nada. As relações de sentidos estabelecidas por essas orações permitem que os personagens expressem. Leia este anúncio e responda as perguntas de 3 a 5. Drogas,
Fechar os olhos para essa questão pode ser tão perigoso quanto o vício. Drogas, o diálogo é um grande aliado contra elas. Qual é o objetivo do anúncio? Alertar os pais de que é muito importante dialogar com os filhos sobre essa questão. Eu vou colocar aqui destacado. Incentivar os pais a conversarem sobre drogas com seus filhos em vez de fingir que o problema não existe. Então, se vocês tiverem também colocado alguma resposta parecida com esse objetivo, considere correta. Qual é a estratégia argumentativa empregada no texto principal do anúncio? Comparação, é a D. Para construir a comparação, os redatores utilizaram um período construído com oração subordinada adverbial comparativa. Essa oração correlaciona-se com a oração principal, que traz o advérbio tão. Fechar os olhos para essa questão é tão perigoso quanto o vício é. Indique como a estratégia argumentativa do texto principal reflete-se também na linguagem visual do anúncio. A comparação se manifesta também no texto visual, pois a mulher tenta literalmente fechar os olhos para o problema. Sua expressão facial e corporal desalentada remete ao sofrimento que as drogas podem causar. Bom, turma, por hoje é só. Achei muito importante trazer para vocês outros exemplos das classificações das orações subordinadas adverbiais, a fim de não ficar nenhuma dúvida. Não deu para resolver mais questões, mas na próxima videoaula vai ser só resolução de questões da atividade que eu passei para vocês. No entanto, eu peço que vocês tentem responder sozinhos para avaliar como está o conhecimento acerca desse assunto. As dúvidas vocês podem tirar no chat durante o horário da aula ou podem tirar na próxima videoaula, ok? Até a próxima videoaula, gente!